Olá, estamos ao vivo nos estúdios da Network Play, a multiplataforma de rádio, TV e podcast. Eu e meu amigo JB. Tudo bem, JB? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje vai ser bom demais, Vai né? ser bom demais, porque o garoto que está aqui, meu amigo, vou te falar, é uma inspiração para nós, né? Na verdade, a gente já tinha falado sobre ele há muito tempo, né? Há De muito trazer ele tempo. aqui pra gente conversar e ficar namorando essa ideia e até que deu certo. Até que deu certo. O cara só vive viajando, é na gringa, é em É verdade. Manaus, sai para outras cidades aí, mas a gente conseguiu. JB, você tá bem de azul, hein? Tô bem, né? Parabéns. Tá bem. Emagreci mais, fiquei É mais isso jovem. mesmo, tá mais jovem. Lembra? O JB tava Se com a cuidando, barriguinha né? acentuada, mas agora tá bem melhor. Gente, a Sorte Podcast no ar. Esse episódio aqui eu não sei qual é, mas depois a gente vai colocar a hashtag aí embaixo. Você pode seguir, compartilhar no YouTube da Network Play e também no YouTube da Sorte Podcast, ok? Sem mais delongas, senhoras e senhores, me ajude a receber. Ele é o CEO de uma empresa que tem mais de 100 mil clientes. Ele é visionário, jovem. Ele é o segundo mais bonito daqui desse podcast. O primeiro sou eu. Senhoras e senhores, me ajude a receber Neilson Reis. Seja bem-vindo, Neilson. Tudo bem, meu amigo? Tá ótimo, graças a Deus. Confere essa pesquisa, foi minha família que fez, que eu sou o primeiro mais bonito e você é o segundo e o JB é o terceiro. Confere? Eu acho que esse ranking só cabe a cada um dos nossos familiares, né? Então foi a minha família que liderou essa pesquisa. Não, desse jeito todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Um todo abraço mundo para ganha. minha esposa, para minha filha que votou para mim e não votou para eles dois. Verdade. Nilson, vamos contar essa história aí desse garoto? Fala um pouco sobre onde você nasceu, as tuas formações, a tua adolescência. Fica à vontade, meu amigo. Vou começar bem dos princípios mesmo. Vamos falar de onde eu nasci, né? Eu nasci numa cidade chamada Porto Trombetas, né? Na verdade, é um distrito de uma região de mineração, né? Então, fica no Pará, dentro do território de Oriximiná. E meus pais saíram dessa cidade e foram morar um período em Santarém. Em seguida, a gente veio para Manaus em busca de novas oportunidades, né? Na época eu era criança, eu tinha 7 anos. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu estou morando aqui em Manaus. Eu já morei em alguns bairros, né, da cidade. E atualmente permaneço morando em Manaus. Então, já estou há 33 anos aqui nessa nossa cidade. E, assim, desde os meus 12 anos ali, eu comecei a ser entusiasta de informática, né? Então, se pegar ali do princípio, meu pai, na época, ele trocou um Sony Ericsson, o tijolão, né? Conhecido tijolão. Quem lembra desses modelos de Isso aí, celular, se né? tacasse na cabeça de alguém, dava um problema, hein? Isso. Eu lembro. Pesado. Exatamente. Na época nem era Sony Ericsson, era só Ericsson. Só tá? Ericsson, Então, não era. tinha negócio de Sony. Tinha um Sony que Ericsson foi uma abria fusão. de um lado e de outro, né? E Isso. puxava a antena, né? Exatamente. Eu Aí, lembro. assim, o meu pai, ele na época trocou esse telefone por um computador, um Pentium 1, né, um 133 MHz, Caraca. 64 MB de memória e um HDzinho lá de 4 GB, né? Então, Te presenteou. ele na época me presenteou e me deu esse computador e eu passei a viver em torno daquilo, né? Como é o nome do teu pai? Natanael. Tá com a gente ainda? Tá sim, graças a Deus. Meu Ele é pai visionário, tem ele é visionário. 67 anos, né? Ele é visionário, ele que é o culpado dessa história se tornar tão grande. Isso aí foi interessante na época que o meu pai me deu esse computador. Ele logo com quem ele fez essa troca? Ele fez essa troca com uma pessoa que era um amigo de trabalho dele, que era a pessoa de TI da empresa que meu pai trabalhava, né? E aí esse amigo do meu pai de TI, que é o Mauro, né? Eu lembro dele bem. Também é um amigo nosso, assim, do meu pai, né? Amigo do meu pai. A gente cheguei a ter pouco convívio com ele, mas eu lembro bem dele, né? E aí, assim, o Mauro, o meu pai, nessa época que desse computador, eu passei a cutucar tanto naquele negócio que eu danifiquei o computador, né? Eu vinha dar defeito no computador. E aí meu pai chamou o Mauro, e aí eu fiquei chateado que eu queria ajeitar, né? Eu quebrei, eu queria ajeitar o computador. E aí meu pai não teve a paciência de esperar, né? E aí, na segunda ocasião que eu vinha dar defeito nesse computador, que meu pai chamou novamente o Mauro. Quando o Mauro chegou, eu já tinha consertado o computador. Você consertou? Isso. Então, dali em diante, eu lembro que meu pai falou que o Mauro disse assim, olha, investe nele e tal, que ele vai dar conta desse negócio.
E aí, com mais ali um pouquinho à frente, com 15 anos, né, 3 anos depois disso, eu fiz um primeiro curso de informática, né, era montagem e manutenção de computadores, e ali deixou de ser uma coisa que era só hobby e tal, eu passei a, de fato, fazer alguma coisa financeira de serviço ali, né, com 15 anos eu comecei a fazer montagem e manutenção de computador, instalar software, instalar sistema, e foi quando deixou de ser só hobby, passou a ser uma coisa que eu mantinha em paralelo como uma outra fonte de renda, de receita, né? E aí, com 15 anos também, eu passei a cuidar de uma atrás de construção que meu pai criou na época lá. Ele queria ocupar os filhos, né? Eu tenho 2 outros irmãos homens também, né? Então, todos 3 dentro de casa, 3 homens, né? A gente sabe que não é fácil criar filho na sociedade atual. Meu pai, buscando ocupar eu e meus irmãos, ele inventou esse material de construção. E ali foi minha primeira experiência de empreendedor, né? Que ali eu estava cuidando do material de construção do meu pai, mas era 100% por minha conta ali, né? E foi também a minha primeira experiência ruim, porque passou de mão em mão lá em casa, né? Primeiro foi o meu irmão mais velho, depois eu, e assim, eu já peguei o negócio numa situação difícil. E aí tinha um monte de conta, tinha uma Isso realidade... no material de construção. Material de construção. Tinha uma realidade já difícil, e eu mantive o negócio até eu ir para o Exército. Na verdade, eu saí de lá, fui trabalhar um tempo em outra material de construção. Depois eu fui servir o Exército, no obrigatório, e eu mantive esse negócio e eu vim a encerrar, foi a primeira falência minha e a única em toda a vida, que ali eu aprendi, com a experiência que meu pai dispôs para a gente, de como não gerir um negócio, né? Porque é mais importante, muitas vezes, a gente aprender o que a gente não deve errar, muito mais do que o que precisa acertar, né? E numa trajetória de quem empreende, eu costumo enxergar o seguinte, que você tem que buscar errar menos do que, né, do que acertar. Você tem que acertar mais. Na trajetória de quem empreende, você tem que tomar decisões diariamente. Muitas decisões, às vezes, dependendo do tamanho do negócio, o volume de decisões passa a ser absurdo. E aí você tem que acertar nessas decisões que você toma. No final, isso é uma né? situação, né, Nilson, que no início é difícil você enxergar isso, né? E outra... Imagina tu com 16, 17 anos tendo que assumir o negócio, É uma sem responsabilidade, experiência nenhuma e tomar atitudes que poderiam te levar à falência. Né, E Bandeira, e se ele não assume, ele ia para ripa, porque nossos pais lá... naquela época o negócio era... eu lembro bem, assim, de episódios que eu passei na minha vida, né, de jovem lá, que teve um belo dia que eu estava meio adoentada, mas estava, acho que, com febre e tal, de uma noite para outra, e meu pai, ele sempre foi bem rígido, né, um cara correto, rígido, bem... É meu exemplo, né, então... Ele, um belo dia lá, amanheceu o dia, a gente tinha uma carrada de areia para entregar, né? E aí, essa carrada de areia, lá ninguém tinha máquina, tinha um caminhãozinho, né? E tinha arruma de areia no pátio. E aí, meu pai chamou, 5 horas da manhã, a minha mãe lá disse, não, ele tá meio doente, não sei o quê. Eu disse, nada, isso é moleza, vem, né? Eu sei que eu subi nessa arruma de areia lá para jogar essas areias lá em cima do caminhão. A gente enchia na pá esse caminhão, né? Caraca, velho. Era. Eu acho que esse porte físico um pouquinho vantajoso veio dessa memória muscular. Porque eu não sou de... Agora que eu vim estar mais com uma rotina de exercícios e tal, mas, assim... A gente tinha esse trabalho pesado, né, quando jovem ali, e aí a gente carregando esse caminhão de areia, eu apaguei lá de cima da arruma de areia e eu acordei lá embaixo, então... Caramba! Então a gente, assim, tem uma história de muito trabalho, né, eu sempre tive essa história de muito trabalho, eu comecei muito cedo, né, comecei com esses 15 anos e durante a minha adolescência eu tive que manter aquela lógica de trabalhar e estudar e ia para a escola, passava a maior parte do tempo era cochilando, com cansaço, né? Mas, assim, eu acho que tudo é uma trajetória que faz com que a gente endureça e saiba o que importa na vida, né? E eu sempre dei muito valor a essa trajetória de trabalho. Porque é um exemplo em casa, né? Eu não via meu pai perdendo tempo, sem estar fazendo nada. Todo tempo ele está ocupado, ele está, né, trabalhando. Ou, quando está em casa, estava inventando alguma coisa ali, arrumando um quintal, organizando, limpando, lavando um carro. Então, ele é muito ativo. E assim também eu acredito que foi a lógica que fez com que eu tenha essa mesma lógica de ser uma pessoa muito ativa, de não conseguir ficar
parado ali, sem estar produzindo, sem estar É o exemplo gerando de algum dedicação, valor, Bora, né? bora O fazer exemplo. assim, bora fazer assim mesmo. Qual foi a principal frase que teu pai, na tua adolescência, trouxe e você acatou? A principal Assim, frase eu acho que frase eu não teria exatamente uma frase que ele fala. Eu acho que foi mais o exemplo de dele. postura, de seriedade, de trabalho, de compromisso, né? Eu nunca vi meu pai faltar ao trabalho, né? Ah, não, vou faltar porque eu tô me sentindo mal, porque eu não tô com, sei lá, Disposto. desmotivado, disposto. Nunca vi isso, nunca vi isso. Todo dia ele tinha aquela rigidez na rotina de sair organizado, sempre arrumado e sempre com o carro limpo. Todos os dias lavava o carro, limpava por dentro, sempre bem arrumado e comprometido. Então, aquela rotina de pessoa comprometida foi uma coisa marcante. Muito bom. Olha só que legal, hein? Estamos aqui nos estúdios da Network Play, num bate-papo muito bacana, na SOT Podcast. Ei, curte, compartilha aí lá nas redes sociais, Network Play e a SOT Podcast. Neilson Reis, fala pra gente aí. Foi pro Exército, ficou quantos anos lá? Ou tu só É, mesmo deu aquele migué? na verdade, eu entrei, tinha 19 anos, né? E passei o ano obrigatório e mais um ano. Só que assim, no ano obrigatório, eu servi obrigado já, né? Não queria ir, não. Era, porque eram 33 candidatos, tinham, ou melhor, 33 vagas e só tinha 31 candidatos que eram voluntários. E aí sobrou para dois ser obrigado, né? Eu era um dos dois. Na época eu não tinha tanto interesse porque eu já tinha, de certa maneira, atividade fora que era remunerada e melhor remunerada do que Do o que o exército. exército, né? Isso. E aí eu fiquei porque não tinha jeito. Eles impuseram lá, né? Disseram, não, só tem 33 vagas para cumprir, tem dois, tu se destacou nos testes. Na época eu acabei dando, de certa maneira, azar ali, e os testes eram todos habilidades que eu já tinha e eu fiquei de longe no destaque ali pelas habilidades, porque fizeram teste de informática, software, né? Era planilha e afins, dominava planilha de digitação, fizeram um teste de digitação, era bom de digitação, né? Essa lógica de desde 12 anos até 19 anos, eu tinha vários e vários anos ali, né? Quase Mas se naquele 7 momento anos. você imaginasse que aquilo ia te colocar lá dentro, né, você ia ficar... Eu sempre fui uma pessoa meio, assim, eu nunca fui de medir muito as consequências do que eu estou fazendo ali. Eu só queria demonstrar o que eu tinha, né? Já jovem, a gente Sim. quer buscar aquele espaço que a gente precisa galgar, né? E as habilidades que você vai dominando, você não vai esconder, não vai manipular para se favorecer. É Pra verdade. você simplesmente demonstra ali o que sabe, né? E aí fizeram teste de digitação, de informática, e fizeram também um teste no setor de obra lá, mostraram várias conexões e itens de materiais de construção. E eu tinha tido A a trajetória. experiência. Foi até engraçado, porque assim, o pessoal lá do setor de obras trouxe para mim umas conexões de tubo, né? Aí eu falei, o que é isso aqui? Perguntaram, né? Isso aqui é um tubo soldável, é um T soldável de 25 milímetros. Aí o cara disse, T soldável? Isso é só um T de 3/4. Eu digo, não é 3/4, 3/4 é rosqueável. Aí o cara, como assim? Eu disse, não, tem diferença entre polegada e milímetro. Então, tipo, o cara disse, pô, tu sabe mais do que eu. Então, aí eu fiquei numa posição complicada chegou na hora lá sobrou 2 para ser obrigado e a gente não sabia dessa informação, né? Só sabe no final do processo Sim. que tinha voluntários menos do que pessoas que queriam, que não queriam. Então, eles tinham que compor 33. E aí eu servi no 4º CTA, foi muito interessante para mim. Com 1 ano, 2 anos? Eu passei um ano obrigatório e mais um enganjado. Foi muito bom para mim porque o que é que acontece? Naquela época... Esse 1 ano já foi opcional. Sim, Sim, né? sim, exatamente. Ele não queria ir, E aí fiquei mais gostou e ficou mais sim, um. sim, sim. Isso. E aí, o que aconteceu na época? Eu fiquei num quartel de telecom e informática, que é o 4º Centro de Telemática Diária, que é o 4º CTA, que fica dentro do Comando Militar da Amazônia, do CMA. E aí, por que eu digo que foi interessante? Porque eu já era envolvido com tecnologia. E foi uma experiência excelente, porque lá eu tive acesso a cursos de Linux, a diversos outros cursos de tecnologia, de rede e afins.
tive experiência de... Mal sabia que isso ia agregar valor somar. para o que você está imaginando Muito na vida, bom. né, cara? Eu fiquei trabalhando num setor que não tinha soldado no setor. Não tinha soldado. Era nem. administrativa essa área. Na verdade, era o departamento técnico. Eu ficava na sala que cuidava dos servidores. Né? Olha só, já estava adivinhando, né? Era. Papai do Céu estava direcionando ele Isso. pro sucesso Muito interessante, dele. né? Interessante mesmo. E aí eu peguei ali muita experiência, fiz curso no Senai de eletrônica, fiz cursos de Linux no quartel. Era no início ali do Linux. Você tinha umas distro lá chamada Kurumin, o pessoal que é mais antigo aí deve saber, o Exército na época adaptou essa distro para usar na estrutura do Exército, né, no departamento. E, assim, era uma busca por reduzir custo com licenciamento de software. Então, era uma tendência na época essa questão de software livre, né? Então, eu peguei esse comecinho ali, né, do software livre. Foi um período em que eu desenvolvi muita coisa voltada a conhecimentos de TI, né, em geral. E, de certa maneira, eu comecei a minha trajetória desde 12 anos até 2013, né, que foi quando eu comecei com telecom, sempre trabalhando com TI. E aí, depois do quartel, ali, passado esse período que eu servi o quartel, fui trabalhar, eu passei num concurso público de função auxiliar, né, um concurso público de nível básico, né, nível fundamental. Governo ou prefeitura? Governo. Governo. Na época era Suzan, né, Secretaria de Saúde. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde. Aí lá na Secretaria de Saúde eu acabei galgando ali, buscando ser transferido para o setor de informática, e eu passei também 2 anos no setor de informática. Tu percebeu que a informática segue ele? Persegue Ou ele, eu né? persigo ela, né? Ou é ele que persegue ela? Ele ganhou um computador, esculhambou o computador todinho, depois consertou o computador. Aí o pai dele levou lá o cara do TI, ele falou, investe nesse menino. E o pai investiu o quê? Colocou ele para material de construção. Mas o caminho dele já estava sendo traçado, né, Maneiro? Interessante. É verdade. Né? E essa trajetória, quando você chegou aí nesse ponto que iniciou mesmo, já na parte de depois de 2013, você iniciou com o quê? Com rede? Na verdade, ali na época que eu estava na Suzan, eu comecei em paralelo, ali em 2007, a empreender, né? Aí eu acho que é bem interessante porque eu tinha tido a experiência de empreender com uma transposição, mas não era um segmento, vamos dizer assim, que eu tinha domínio, eu tive que aprender. E nem partiu de ti, né? E não partiu a iniciativa de mim, exatamente. Eu peguei o bonde andando ali, né? Inclusive, estava andando para o buraco, né? Já estava desencaminhado, né? E, assim, já no caso de 2007, eu estava na Suzan e, em paralelo, eu estava iniciando um negócio, né? Esse negócio era o segmento de Lan House, né? Então, ali em 2007, já não era o primeiro timing desse segmento, já praticamente tinha 2, 3, 4 anos que esse segmento estava em alta, né? E aí eu oferecia um serviço, na época, que era um servidor Linux para fazer cache de web. Quem é desse tempo mais antigo vai lembrar, né? O pessoal que mexe com informática há mais tempo aí vai lembrar, que era o Cache Squid, né? Na época não existia todo esse aparato de HTTPS, de URL segura, e esse conteúdo da web, em geral, ele era HTTP. E a gente conseguia fazer cache disso. Então, um Cache Squid fazia cache de YouTube. Né? Fazia um cache de YouTube. Você tinha um servidor local, instalado na própria empresa, que fazia cache de quase tudo. Né? Tinha uma eficiência absurda. Tipo, 60%, 70% de tudo que tinha de navegação vinha do cache local, do servidor local. É basicamente o que hoje se tornou essas CDNs, só que elas não são mais um homem do meio ali, elas não são mais um servidor que faz entremeio entre a conexão e o cliente. As CDNs, elas são, por si só, a conexão, né? O ponto de concentração do conteúdo. Sim. Então,
Na época era muito comum, até provedor ter servidores de cache, até que foi mudando a lógica da internet, tudo foi encapsulado para SSL, para ficar atrás de HTTPS, e com isso esse método de cache foi perdendo o espaço. Mas na época, ali em 2006, 2007, eu vendia esse serviço. Eu fazia um servidor para uma lan house, né? Eu saía oferecendo. Colocava um servidor na lan house e fazia com que a internet melhorasse muito, a experiência do cliente melhorasse muito. Através desse cache. Através desse servidor. Então, era um servidor em Linux, ele fazia papel de proxy, ele pegava a conexão do cliente antes de ir para a rede de telecomunicações e caso o conteúdo estivesse hospedado, guardado, salvo ali dentro do servidor, ele já respondia de imediato com uma velocidade absurda. Então, a experiência do cliente ficava Era muito top, boa. né? Porque ele respondia no momento ali, né? Isso. Então, naquela época, Lan House tinha uma característica muito simples de entender, que era o quê? Um público rotativo, o mesmo público de sempre, o cara abria as mesmas fotos de sempre, no Orkut, né? Que era Sim, o Orkut. Orkut. Isso. E aí a gente cacheava aquilo ali e dava uma experiência para o cliente muito grande, além de você economizar na internet que a Lan House contratava para a conexão da própria Lan House, né? Para compartilhar com os computadores. Então, oferecendo esse serviço, eu fui abordar um possível cliente de Lan House e ele estava com a Lan House fechada, né? E aí eu na época, ofereci lá o serviço e ele disse, olha, você não quer assumir essa Lan House? Né? Ele falou para ti. Aí, como assim? Aí ele disse, ó, não, tá fechado aí, os computadores são meus, o ponto é alugado, e aí tu estrutura aí e tu paga um aluguel para mim das máquinas. Né? Onde era esse endereço? Era no Monte Pascoal. Tem que visitar esses endereços, porque vai virar agora histórico, porque o homem está muito famoso. O Monte Pascoal. O pessoal de lá ainda me conhece. Ainda se conhece. Tem alguns amigos, né? Tem foto lá do... Eram o pessoal que frequentava, né? A gente abriu a Lan House, era a Tropa de Elite. Era na época do auge do filme. E a gente fez uma Olha figura... que sacada, hein? A gente fez uma figura atrás da Lan House que o pessoal tirava foto. Aí eu fico lembrando que hoje em dia é muito comum você ver esses locais que são usados para tirar foto. A tem temática ali, né? Tem até nome, né, para isso aí, que o pessoal fala que é a área instagramável, né? Não tem exatamente. essa história? Pois é. Já fazia naquela época, né? Precedeu toda essa lógica. Olha que legal. A gente fez uma caveirona do filme atrás da Lan House, no fundo da Lan House, e todo mundo tirava foto nessa caveirona para postar na internet. Pegou o hype do filme, O hype do estouradaço. Estourado. Olha que Foi. sacada, hein? E aí, assim, eu lembro bem, assim, que a gente tinha um faturamento muito alto com essa Lan House em relação à quantidade de estrutura que a gente tinha. Eram 13 computadores e, na época, a gente faturava R$ 6.500, R$ 7.000 por mês nessa Lan House com 13 computadores. Chegava a ter fila de 20 pessoas esperando computador. Por quê? Porque era a melhor internet da região. Por quê? Porque somava uma conexão de internet com o servidor de cache, que era o grande diferencial. E aí as pessoas tinham uma qualidade de experiência lá na Lan House totalmente diferente do que tinha nos demais. Foi aí que brilhou os olhos dele. Mas me diz uma coisa, E aí foi eu o primeiro a comecei, fazer isso, né? Manaus? De cache? Servidor de cache Com na Lan House? certeza, com certeza. Com certeza. Inclusive, eu cheguei a fazer servidor de cache para internet via satélite, que era rádio. Eu colocava esse servidor de cache como cache parent, conversando com o servidor de cache da própria empresa de satélite e tinha uma experiência de qualidade absurda em comparação com a conexão sem esse E servidor. naquele momento isso era estourado, né? Todo mundo isso, queria, né? era uma tendência, né? E aí o que aconteceu? Começou com essa Lan House e a gente... eu e o sócio lá, eu brinco que o meu primeiro empreendimento, eu tinha um sócio e juntos nós não éramos donos de nada, né? Porque a única coisa que a gente tinha era a máquina de ar-condicionado e a gente tinha a bancada, né, de computadores ali. Olha que legal, né? Era só isso que era nosso. O computador era alugado, o ponto era alugado, e aí a gente ganhava dinheiro assim, mesmo ainda, assim, né? ganhava acho dinheiro. que é igual a nossa parceria, nós somos sócios e nós não temos nada, só temos o digital, não é isso? Eu sei que assim, a gente na época tinha objetivos diferentes, né? Eu queria guardar o que a gente tinha de lucro para a gente comprar computadores
tanto para ampliar a lan house, como para devolver os computadores alugados, para ter uma margem maior, né? Sim. E aí, nesse ponto, a gente acabou não se entendendo, né? Divergindo ali, ele queria realizar lucro, né? Hoje a gente tem como falar desses, né? Ele queria realizar o lucro e eu queria reinvestir, né? E aí, quando eu percebi essa diferença ali de objetivos, né? Eu propus para ele, eu digo, olha, nossos objetivos são diferentes, você quer uma coisa, eu quero outra, né? E aí eu propus dividir a sociedade, né? Eu digo, olha, você pode ficar com a lan house toda, fica com a minha parte, compra a minha parte, eu vou tocar minha vida lá, porque a gente tá tendo divergência aqui de objetivos, a gente não vai avançar. E aí eu saí dessa sociedade e logo busquei uma outra, com outro cara que tinha sido um cliente meu de servidor de cache, que já tinha uma lan house, né? Qual é o nome dele? É o Kleber Lima, na época. Certo. E aí, na época, o Kleber, ele já tinha um objetivo diferente, ele queria investir. Ele não tinha domínio sobre o negócio, diferente desse outro que já tinha lan house. Ele tinha um domínio parcial, ele tinha uma lan house, mas não tinha domínio de TI, de informática. E eu era um sócio interessante para ele ali, do ponto de vista de ter conhecimento de TI. E aí, com o Kleber, foi bem diferente a lógica. Eu comecei ali com uma lan house no Braga Mendes com ele. E a gente, logo ali, no transcorrer de 2 anos, a gente alcançou, menos de 2 anos, na verdade, menos de um ano e meio, a gente já tinha 8 lojas, 230 computadores. Caramba. 1 ano, 8 meses? Em um ano e meio. Deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho, sem querer te cortar, mas, por exemplo, você sempre teve essa vontade de trabalhar com computadores, mas qual foi o momento que você enxergou que realmente era a parte de tecnologia, assim, que tu ia avançar? Boa. Eu acho que foi muito natural, eu acho que eu sou produto do meu tempo, né? Olha, legal. Porque a gente vê que os ciclos de tecnologia, eles são, a cada dia vai avançando, né? E eu acredito que os 2 timing que eu estava ali envolvido com tecnologia era exatamente o que fez eu chegar até onde eu estou, né? Exemplo, no momento em que eu fui me envolver ali com Lan House, era um timing interessante para a sociedade em geral, a necessidade das pessoas Sim. queriam ter acesso à internet, que era um recurso caro, e a Lan House era um ambiente barato para se ter esse acesso. Bem né? acessível. Né? Isso, então você podia ter uma internet na sua casa? Poderia. Quanto custava isso? Você teria que ter um computador, que era caríssimo, né? Na época, o computador era muito caro. É verdade. Até hoje mas assim, hoje está mais acessível. Mas na época você tinha computadores em relação ao salário mínimo, você tinha uma distância absurda, né? Era 10 salários no computador, né? Então você tem um obstáculo ali. Outra coisa era a conexão à internet. Conexão à internet das mais baratas era, naquela época, era na faixa de R$250, R$300, né? Então não era qualquer Internet família fixa. que poderia ter. Não, era uma coisa exclusiva para a classe média alta, né? E aí a gente fez o quê? Eu fui empreender exatamente nos bairros da Zona Leste, Zona Norte. Então, eu tinha Lan House no Braga Mendes, foi a primeira, Valparaíso, Cidade de Deus, Nova Floresta, Jorge Teixeira. Então, eram essas localidades que, posteriormente, também são as regiões que a gente acabou empreendendo com telecomunicações também, com internet. Né? Pensou em desistir, Nilson, dessa jornada? Olha só, tudo estava indicando para te mexer nessa área de telecomunicação. Desde a infância, né? Na verdade, até 2013 eu só mexia com TI em geral, né? Que Lan House era TI. Certo. Só que tinha um incremento de dificuldade que era não ter internet nesses bairros. E aí eu tive que criar uma pequena estrutura de telecomunicações para levar a internet de onde tinha para onde não tinha. E aí foi onde eu tive a primeira relação com telecomunicações, né? Eu lembro que eu comprei, na época, uma casa com o objetivo de ter uma casa num local que eu pudesse colocar uma torre, né? Que foi a torre que eu levava a internet para as lan houses. Então, eu morava lá no Vila Real, né? Na Cidade Nova. Era o final da rede da NET, da Claro, né? Que hoje é NET Claro. Na época era outra empresa, não vou lembrar agora, mas ali era o final da rede.
E ali, dali em diante, para a Zona Leste, para a Zona Norte, nesses bairros mais afastados, você tinha que criar uma infraestrutura. E aí eu tinha a torre na Cidade de Deus e tinha uma torre na minha casa, no conjunto Vila Real. E aí eu levava via rádio, eu levava essa conexão para as minhas lan houses. E aí eu fui montando essa estrutura com várias lan houses interligadas, e aí eu trazia a vantagem de custo, a vantagem de levar algo que não tinha para os bairros. E aí o que aconteceu? Ali entre 2008 e 2013, eu também, ali em 2010, na verdade, mais precisamente, eu comecei a fazer faculdade de Direito. Eu tinha vontade de fazer faculdade de Tecnologia, né? Só que os custos eram impeditivos, né? Eu tinha vontade, mas não tinha o dinheiro, né? Era mais caro a de Direito do que a de Tecnologia? Na verdade, o timing, né? Eu queria fazer Tecnologia ali em 2007, 2006, eu queria fazer Tecnologia. Quando foi em 2010, eu já estava numa posição muito mais de empreendedor do que de quem queria fazer um curso técnico, uma coisa mais técnica. Porque imagina o seguinte, eu já tinha uma trajetória de praticamente mais de 10 anos envolvido com TI. Se eu pegar ali desde os 12, não era uma relação muito como se fosse hobby. Não era uma coisa que eu buscava informação de fato, eu lia livros, eu estudava, queria saber, era um aprofundamento mesmo, era uma coisa que de know-how, de conhecimento. Muito conhecimento nessa Demais, época, né? era muito difícil na época. Hoje tá tudo na cara, hoje Hoje o cara só não aprende se você não não quiser. quer saber, se você não quiser saber de nada, não sabe de nada, mas se quiser, dá para saber de tudo. É verdade. E muita gente acaba, de certa maneira, hoje se apoiando. Como a informação está muito fácil, eu não preciso ter nada na minha cabeça, tá errado. Pelo contrário. Se está mais acessível, guarde mais informação na sua cabeça, porque o que faz o diferencial na vida da pessoa é você ter habilidades. E essas habilidades só com conhecimento, tanto conhecimento teórico como conhecimento prático. Você primeiro evolui do ponto de vista de teoria, depois você avança na prática e aí você desenvolve habilidades que são valiosas, né? E aí nessa época, ali 2010, eu já estava empreendendo e já estava muito mais preocupado com problemas que envolvem o empreendedorismo do que com a parte técnica. Por quê? Porque a gente sabe que o aparato estatal do nosso país é para jogar para trás, né? Você tem uma série de estruturas jurídicas que são voltados a criar uma série de dificuldades para quem empreende. Verdade. E aí eu percebendo essa realidade, eu digo, não, eu nesse momento da minha vida faz mais sentido eu estudar direito do que eu estudar informática, né? E aí eu comecei em 2010, faculdade de Direito, formei em 2015 e sempre uso, né, isso no dia a dia. E aí acabou que o momento da minha vida era mais propício para fazer direito do que para fazer alguma coisa de tecnologia. E aí, em 2013, o que foi o momento da transformação lan house para provedor, né? O momento da transformação também foi... A lan house saiu de moda em 2013, né? Exatamente, foi transformação. Você que está empreendendo, vamos dizer assim, na era moderna, no momento atual, em que as tecnologias são evolutivas e rápidas, e na verdade essa dica é geral, é para qualquer pessoa. Ninguém vai terminar a vida fazendo a mesma coisa que se propôs a fazer quando começou a vida. Repete essa frase aí, naquela câmera lá. Ninguém vai ter a mesma profissão durante toda a vida. Ninguém vai mais ter uma profissão única durante toda a vida. É uma coisa que a nossa população, a nossa sociedade tem que entender. Isso aí, avanços tecnológicos, eles são inevitáveis e são imponentes. Eles não vão retroceder porque você não quer perder a sua profissão. Isso não gostou, está com medo. Acabou isso. Você nunca vai começar a sua vida com uma determinada profissão, fazendo determinada coisa, e vai terminar ela fazendo a mesma coisa. Você vai ter todo o tempo que se transformar
se mudar o que você faz, se aquilo que você fazia parou de fazer sentido, não é mais de interesse de ninguém, não tem mais valor, as pessoas não enxergam o valor naquilo que você faz, você tem que se readequar. É assim que acontece com o empreendedor também. Eu trabalhava com lan house, os meus clientes passaram a sair da lan house e ir para a própria casa deles, ter o computador deles, ter a internet deles. Por quê? Porque foi popularizando o computador, porque foi popularizando a internet. E aí eu estava num setor que estava se desmanchando. O que eu percebi? Eu digo, olha, meu cliente está indo para esse lugar, então eu tenho que ir junto com ele, né? Eu tenho que atender ele da mesma forma. Foi quando eu comecei a conhecer mais sobre provedor de internet, eu iniciei dando ajudas e suporte para alguns provedores sem nada em troca, nem cobrava nada, eu só ia fazer, né? Eu conheci na época, também na oferta lá do Cash, eu fui oferecer para uma lan house na nova cidade, e lá esse dono de lan house, ele também vendia internet para as casas. Quem Já era ele? fazia esse serviço. Esse era o Fabiano. Fabiano. Fabiano, que foi o meu primeiro sócio nesse segmento, né, de provedor. E aí foi oferecer esse cash e lá ele vendia internet também, puxava uns cabos, tinha umas antenas, tinha todo um cenário lá que eu desconhecia, que era uma coisa nova para mim, né? E aí eu digo, olha, que legal esse negócio aqui. É para onde os clientes estão indo, né? É para onde os clientes que iam para a lan house estão indo agora. Eles estão ficando em casa com o computador deles, né? Olha só que legal. Converse com o Neilson, que ele sabe para onde os clientes estão indo. Cola no homem. Não, e o legal de tudo isso, Nilson, que acompanhando a tua história, a gente consegue perceber que você teve uma visão de acompanhar essas mudanças. Sim. Porque o importante do sucesso da pessoa é isso. É o que você acabou de falar, né? Você vai começar a fazer alguma coisa e vai pensar que vai morrer fazendo isso, isso não acontece. É porque na prática, quando você está fazendo negócio, os negócios são voluntários. Então, quem precisa perceber valor no que você faz são os seus clientes. Sim. É eles que vão dizer o quanto vale o teu serviço. Porque muita gente se autovaloriza, né? Tem todo um discurso hoje de autovalorização, né? Não, valorize o que você faz, não cobre barato, não sei o que. Eu digo, que negócio que estranho, conversa desalinhada. Porque quem tem que dar valor ao que você faz é o seu cliente. É ele que vai pagar. No final, ele que tem que perceber Ele que valor. vai gostar do serviço, Ele que tem que perceber. decide se quer ou não. Ele tem que perceber valor. Não é você que, não, eu sou um excelente profissional e faço isso e aquilo outro. Maravilha. Mas e aí? Alguém precisa disso? Verdade. Alguém quer comprar isso? Se não tiver ninguém que compra, não adianta. Não vai valer de nada, não tem valor. Se você achar que trabalho simplesmente é valor, você pode pegar uma picareta, cavar um buraco no seu quintal, vai dar um trabalho danado, e ao final você já pode exigir de alguém que lhe pague? Não, né? Só se esse buraco servir para alguém, né? E alguém tinha que ter encomendado cavar esse buraco, né? Então, o valor é percebido pelos outros, não é por você. Não é você que tem que se valorizar, é os outros que precisam valorizar o que você faz. E aí não é você que vai definir o que vale o seu trabalho, são os outros que vão definir se tem algum valor o seu trabalho. A gente tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Voltado, né? inclusive, porque tu falou, né? Que essa mudança, esse avanço da tecnologia deixou muita gente aí sem profissão. Sim, Por exemplo, e tende a piorar, né? Fotógrafo, tem muita gente que saiu do Isso. mercado, Isso. né? Por conta dessa mudança E toda. tem muita gente que quer confrontar esses avanços, né? Essa Tem que é a muita parte gente. mais... Confrontar. E o detalhe, Nilson, tem empresários que estão perdidos com o avanço da tecnologia. Os caras têm até a grana no bolso, mas não têm a ideia, não sabem para onde ir, mesmo com dinheiro no bolso. Assim, o despertador pode despertar de novo. Acho que vai ter que pegar o meu telefone lá A para eu gente está ao desligar. vivo aqui, gente. É o despertador aqui que está avisando que a gente já está aqui com quase Deixa eu- 30 minutos já de bate-papo, sabe? Passa rápido, né? Passa muito rápido. Deixa ó. ele... Muito legal. Estamos ao vivo com o meu amigo Neilson Reis. Ele é o CEO de uma grande empresa chamada Click and Pay. Conhece a Click and Pay? Conheço, sou bem próximo dessa empresa. Tu é cliente, né? Sou cliente. Tu já mandou uma graninha para lá, né? Já? Assim, essa questão de ser cliente, né? Voltando ali para 2013, né? A gente
Eu sempre fui muito preocupado por conta dessa faculdade de Direito, né? Sempre fui muito preocupado com legalidade, né? Com não estar fazendo coisa errada, não ter ninguém para estar puxando minha orelha. Eu sou muito chato com isso, né? Eu não gosto de ninguém apontando minha orelha que estou errado ou coisa assim. E aí, nesse sentido, na época, ter um provedor legalizado era difícil. Era difícil. Era difícil. Você tinha uma barreira de entrada ali, que era a licença da Anatel, que custava caro, né? Custava caro, era R$ 10.000 no começo. E também tinha uma legalidade, uma parte de legalização pesada. Pesada, Difícil. foi. Eu sei que quando eu fui para começar nesse segmento, essa pessoa lá que eu conhecia, ele não estava regular, né? Era um jeitinho ali, era puxando um cabo e tal. E aí, Gatonete. Gatonete conhecido, né? A gente que está nesse ramo Sim. sabe que é o famoso Gatonete, né? Marquinhos conhece muito Eu ele. conheço. Mas agora não, agora eu tô 100% regularizado. É o Gatonete, Caicainet, tem um monte de apelidos. Um monte de apelido. Isso. E aí, o que acontecia na época? Eu não queria participar de um negócio irregular, né? E aí eu digo, olha, vamos abrir uma empresa e legalizar. Uma empresa do zero, né? E aí, em 2013, a gente fez isso e a legalização demora. E passou um ano. Só que aí, para não ficar com o projeto parado, a gente iniciou uma loja de equipamentos para provedores. Foi aí que eu conheci ele, já. Foi aí que a gente conheceu, eu conheci vocês dois, né? No caso. Foi. Aí Foi. eu fui comprar lá os cabos UTP, ele me deu até uma dica, e realmente ele dava essas dicas 0800. A gente tinha as suítes, Isso. lembra das suítes? Lembro. Ele tinha um jeito de transformar a suíte. Ele fala, não, transforma. Eu também. Porque quando dava um raio, meu amigo, queimava era tudo. Essa Queimado. dica de suíte aí, a gente olhando para trás, ela não foi boa não, né? Foi bom, não? Porque assim... Foi boa pra ti, porque queimava, tu vendia mais. Isso, mas eu não gostava, eu não tinha um sentimento bom quanto a isso, não. Tanto é que eu nunca fiz, na minha própria rede, no meu próprio provedor, eu nunca trabalhei com rede de switch, né? Entendi. Eu vivenciava lá na loja esse sofrimento, né? Que às vezes dava um raio e tal, e o cara Nossa. perdia a rede toda lá, os ativos da rede toda. Perdi. Mas assim, ali naquele momento, de fato, eu fui me destacando por essa venda consultiva, né? Eu ficava dentro da loja do comércio atendendo os clientes, né? E aí a gente atendia bem, se preocupava em dar a melhor solução. Mas ele era bom né? pra caramba no atendimento, o cara super Não é educado. verdade. Ele e o irmão dele tem um padrão de atendimento, né, de paciência, de explicar. É o perfil deles dois, né? Eu tive ali que, depois que eu saí, né, do comércio, eu botei meu irmão lá e tive que desenvolver, e ele está bem desenvolvido Tá nisso. bem desenvolvido. Está melhor do que eu agora, né? Ele atende o cliente e digo, rapaz, uma hora esse cara vai colocar o cliente no colo e fazer assim, ó, porque é um atendimento Isso. padrão que eles têm, que Não é? ele traz, né? É a Distec, né? Hoje é a Hoje a distribuidora, Distec fica lá Distec. na bola do produtor, né? fica ali próximo do Terminal 4. É Terminal 4, né? Ali no... Que é um dos empreendimentos do homem. Rapaz, eu tô ficando Isso. ansioso, sabe por quê? Porque eu quero ver a que horas essa história vai chegar no Michael. Pois é, 2014, 2013 ali até 2014 foi quando eu comecei provedor, né? 2014. Eu entrei de sociedade num provedor já existente, que era o provedor do Fabiano. E ali a nossa sociedade durou até 2015, e aí a gente teve mais uma vez divergências em razão de objetivos e resultou numa divisão de sociedade, onde eu fundei a Fiber Network, né? Em 2015. Fundei a Fiber Network, mantive o comércio e mantive também 2 lan houses. E aí eu fiquei com lan house até mais ou menos 2016, 17. 2015, a Lan House já estava praticamente finalizando, né? Quase, já estava extinguindo lan house já. E aí 2016, 2017 mais ou menos foi quando eu vendi essas lan houses e mantive loja e provedor. Né? E aí a Fiber Network fundei em 2015, nessa divisão de sociedade, e a gente ali, 2016 mais ou menos, contava com uns 400, 500 clientes. Né? E aí você fala, onde que aparece o Maico, né, nessa história? Onde que aparece o Maico? A gente iniciou... o Maico também era meu cliente da distribuidora, né? Ele era meu cliente, ele tinha um projeto lá bem grandioso com o pessoal de sociedade, grandes investidores lá na época, que era a Icom, né? Que era um projeto de levar a internet para o interior do Amazonas. E aí o Maicon tinha certas promessas lá desses sócios de que ia fazer grandes investimentos, que vários deles nunca acabaram acontecendo,
ele se frustrou com algumas coisas lá nessa sociedade. E aí, na época, eles fizeram uma rede de Manaus a Itacoatiara, de rede de rádio. Chegando em Itacoatiara, com internet, acabou o recurso ali, né? E aí o Maicon, passei a ter um relacionamento maior do dia a dia ali com ele, foi para fornecer os kits de instalação dos clientes em Itacoatiara, né? E aí passei a atender ele com essa demanda. E aí começou a ter uma aproximação maior, né? Ali em 2016, e ele trouxe para a mesa, junto com, para mim e outros dois provedores na época, trouxe para a mesa uma oportunidade barra visão, né? Que ele estava tendo ali, que era a gente se unir entre esses 4 players para fazer uma rede metropolitana, né? E o que seria essa rede metropolitana de fibra ótica? Seria interligar todas as redes que a gente tinha e criar uma espécie de anel metropolitano na cidade de Manaus. E aí esse projeto começou a me desinteressar quando todo mundo só falava em ir atender onde eu já atendia, né? Aí eu digo, não, esse negócio eu vou colocar as galinhas no meu eu vou botar as raposas no meu galinheiro, né? Tô fora. Aí, na época, eu disse, não, esse pessoal tá com a visão errada. Eu tinha mais rede que eles, né, também. Eu tinha uma rota que aproveitava para o projeto de cerca de 15 quilômetros. Era uma rede extensa de fibra ótica para a época, né? Com certeza. Isso. E aí eu digo, não, isso aqui vai me colocar em boca, né? Vai encher de gente aqui no meu quintal e eu não quero, não. E aí, na época que eu fiz isso, o Maicon me procurou, né? E disse, não, Nilson, pera lá. Também estão querendo me desbancar, né? Os outros 2 lá queriam desbancar ele no projeto. Os outros sócios. Ele trouxe a ideia. A ideia dos ele 4. trouxe a ideia, só que ele tinha, junto com um dos parceiros possíveis, ele tinha uma rede que era comum. Imaginemos que tinha 10 quilômetros de rede em comum. O parceiro lá disse o seguinte, ó, essa rede inteira, ela que vai entrar no projeto, e ela é toda minha, é o meu par que vai entrar, e tu lance outra. Aí, Diego, como é que pode? A rede é minha e dele, e ele pode aproveitar o projeto, é para ser metade aproveitada por cada um, né? E aí, ao mesmo tempo, o outro player também estava fazendo umas coisas que ele não se interessou, não achou interessante. Resultado, eu saí do negócio, eu disse, não, ó, pessoal, eu não quero saber disso aí, porque eu era o idealista da parte técnica, né? Eu sempre tive um domínio gigantesco da parte técnica do negócio, né? E aí eu era a âncora para fazer a coisa prestar, né? Funcionar de fato. E aí, na época, o Maicon vendo eu sair, ele disse, não, porra, o cara tá saindo, acabou, né? Acabou a minha ideia ali de realizar esse anel metropolitano. E aí ele me procurou no particular e disse, olha, o projeto, ele tem de fato um objetivo que não é só o de fazer um anel metropolitano, onde todos vão poder atender todas as áreas que quiser e tal. Tem um plano de fundo que é um contrato com a operadora, com a Claro, na época, com um custo de mega bom, interessante para a época, porque o mega naquela época ali girava em torno de R$115, R$130 o mega de internet. Uhum. Isso em 2016. E aí, quando você tinha um certo volume, ficava na faixa de R$50 a R$60 o serviço de outras operadoras que não eram tão boas quanto o da Claro na época, né? E aí o Maicon tinha um trunfo lá de uma negociação que ele tinha um contrato fechado de 1 giga por R$38 o mega, né? R$38 mil para 1 giga, né? E aí ele chegou querendo resolver um problema em comum, porque era o quê? Eu tinha um provedor, Fiber Network, 400 clientes, 500 clientes. Ele tinha Interlink, outro provedor, 400, 500 clientes também. Acho que era até maior do que o meu. Na época ele tinha 100 clientes a mais, coisa assim. E a gente tinha um problema em comum, que era a internet em si. Que era a internet que caía, né? Toda hora o negócio caía. Cai net, né? Cai net. A maioria desses serviços que caíam eram comprados com a TIM, né? Era uma rede recém-lançada, na linha de transmissão, Leão de Tucuruí, e estava naquele momento de operacionalização que gera problema, tem que adequar alguma coisa não ficou bom, né? E aí a Claro não, a Claro já tinha uma rede mais consolidada, ela era a detentora da maior base de clientes dentro do estado do Amazonas, passou quase 10 anos monopolizando,
E aí o Michael tinha conseguido negociar esse contrato no Rio de Janeiro e tal. Era um contrato interessante demais para o momento de mercado, né? E aí ele chegou comigo e disse, ó, a verdade por detrás do objetivo do projeto é esse aqui. Aí eu digo, então Aí é diferente. começa a fazer sentido. Aí ele me procurou e disse assim, bora fazer só nós dois? Vamos fazer uma parceria, a gente faz essa rede em parceria e vai atender a demanda da minha empresa, da tua empresa e vai resolver o nosso problema. A gente faz a rede e tal. E aí eu era o cara da tecnologia, né? Eu estava testando equipamentos, switch Metro Ethernet. Na época a gente começou eu comecei a testar Datacom, sugestão do Michael na época. Ele disse, tem uma fabricante que é boa e tal, que até hoje é um dos maiores parceiros nossos. Eu uso Datacom. Usa Datacom, né? Exatamente. E aí, na época, a gente idealizou como seria essa rede, montou lá, são 6 estações, eram 5 estações na época. Era uma rede com uma extensão de uns 75 quilômetros, mais ou menos. Essa história está documentada, né? Se você procurar na internet aí, Neilson Reis, Anel Metropolitano, Manaus, tem uma matéria na Ponto ISP dessa história, acho que junho de 2017. Mas a pergunta que não quer calar. Quando o Michael veio, vamos fazer só nós dois, tu confiou nele? Sim. Confiou no sentido, pô, esse cara é gente Sim, boa. eu já confiava nele, né? Que eu vendia equipamentos para ele, inclusive muito além da capacidade de pagamento dele. Ele sempre foi bom pagador. Eu segurei lá um período que ele teve dificuldade. Na verdade, ele era muito honesto com o que estava acontecendo. Porque eu acho assim que muitas vezes o cara ser só simplesmente pontual não significa que ele está sendo honesto, né? Às vezes tem percalço, né? Tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. O que é de fato honestidade é o cara cumprir com a obrigação que ele combinou e caso ele tenha alguma dificuldade no percurso, ele ser honesto de chegar contigo e explicar a situação e se rearranjar, né? Dizer, olha, estou com essa dificuldade, essa situação, a gente precisa adequar desse jeito aqui, ajustar assim, a gente, dá para fazer, vamos se ajeitar. Então, eu acho que tem esse jogo, no comércio tem muito isso, né? Você tem que ter essa flexibilidade, nem sempre o mar tá de rosas, né? Você não está toda hora bem financeiramente ali ou criando dificuldade. O problema é o cara que dá o pino, né? Esse é um problema, né? O cara achar que... Sempre, principalmente naquela época, né? Isso. Naquela época, inclusive, tu acabou de falar, queimava a rede praticamente toda ali, queimava tudo, então... Exatamente. E naquela época... Tinha que se ajudar, né? E naquela época, quando eu dividia a sociedade, era um momento crítico da economia do país. Era na época do impeachment da Dilma, da quebradeira do Brasil, né? E aí, isso também me motivou na época a abrir o provedor, porque muitos clientes da loja não estavam honrando com o que tinha combinado, né? Eu digo, poxa, eu estou fazendo o meu melhor aqui, forneço material, atendo com um atendimento de consultoria, né? De ajudar o cara ali no que ele tem que fazer. Eu dava treinamento também, eu dava aula, né? Aula sobre redes. Sobre redes. Dei um curso, dei duas turmas, fiz 2 turmas na época de redes, como configurar equipamento, na época... E tudo começa por redes, né? Isso. Não é isso? Basicamente, redes, né? Isso, redes, isso, exatamente. E aí eu fiz um curso de redes voltado a provedor, enchi uma turma lá, fiz 2 turmas cheias, né? Então, dava treinamento, eu financiava o cara vendendo material. Eu tinha todo um enredo de conhecimentos gerais que eu dispunha ali para os clientes. E mesmo assim eu tinha clientes que não estavam honrando. E eu digo, não, eu tenho que fazer esse negócio também, porque, pô, os caras, eu domino o negócio, eu vou trabalhar com serviço também, né? E aí, na época, eu tinha distribuidor e comecei também com serviço, né? E aí eu fui montando em paralelo ali, e aí o provedor se destacou bem mais do que o comércio, né? Então, hoje, do ponto de vista da importância dos meus negócios, o comércio tem menos importância do que os serviços, né? Sim. Muito legal. E vale lembrar, né, que essa história é uma história muito interessante. O cara hoje tem mais de 100 mil clientes. E tem um cliente aqui do lado, né, JP? É um cliente CNPJ, não é isso? Que compra no atacado e vende no varejo. Fala um pouquinho aí, Bandeira. Inclusive hoje, né, Mike? Eu acho que, vamos falar de acesso de internet, hoje eu acredito que o melhor acesso é o de vocês, né? A melhor internet que tem em Manaus, pelo menos para nós,
Até hoje a gente não tem problema, né? A gente faz esse Essa esforço, parceria né? sempre foi muito grande, muito boa pra gente. A gente faz esse esforço, sim, de qualidade. A gente tem esse viés de muita qualidade. A preocupação com qualidade de serviço é o foco lá dentro da empresa. A gente não tem decisões econômicas no que diz respeito à estrutura de rede. As decisões são técnicas. Na aquisição de equipamento, na aquisição de soluções, sempre é uma decisão técnica. Não é uma decisão econômica, financeira, né? Então, não tem foco em qual dos 3 orçamentos, qual é o mais barato. Não é assim que a gente decide compra de tecnologia lá dentro da empresa. É das que tem disponível, o que é a melhor solução para a empresa, para o nosso cliente. Esse é um ponto muito importante lá do tipo de decisão que a gente toma, né? E, assim, o mercado que a gente atua, se você olhar o período 2017, quando... voltando lá, né, na história minha com o Michael, a gente fundou uma rede metropolitana, um anel metropolitano, com o objetivo de resolver um problema em comum, que era a internet. Foi um sucesso. A gente fez esse anel metropolitano, passou a ter a venda no atacado, porque o que aconteceu? A gente, ao mesmo tempo, nessa mesma época, a gente também fazia parte da associação APRIAN, né, que é a Associação de Provedores de Internet do Amazonas. Essa associação, a gente tinha esses contatos com diversos outros empresários, provedores, que sofriam das mesmas dificuldades, né? Tinham os mesmos problemas, que era ter um bom serviço de internet do atacado, né? E aí, com isso, a gente percebendo essa dificuldade, quando a gente resolveu o nosso, fez a rede, passou a ter qualidade, começou a ser demandado pelos outros provedores, olha, porra, o meu serviço está caindo e de vocês não cai. Como é que é isso aí? Como é que vocês passam a fornecer? Então, eu entrei no atacado não por vontade própria, mas por demanda de mercado, né? E aí, na época, a gente começou a vender no atacado. Então, esse anel que ele fez não foi só para eles dois, foi para Manaus inteiro e hoje tu faz Na verdade, parte o desse anel. objetivo era para Pra resolver o duas problema empresas. de vocês, né? A gente tinha um problema, que era a internet de qualidade, só que os outros provedores também tinham o mesmo problema. Sim. E eles começaram a demandar. E aí, na época, a gente desenhou uma estratégia que envolvia aumentar capacidade, comprar mais capacidade para aumentar volume e reduzir o preço. Ganhar no preço. E, junto com isso, aumentar a demanda para conseguir CDNs, que era, na época, CDNs mais desejadas, né? Netflix, Google Netflix, Google e Meta, né? Facebook. Uhum. A gente traçou esse modelo, alinhou com diversos clientes provedores, que se a gente alcançasse determinada capacidade em determinado tempo, a gente ia ter determinado preço. Eu lembro que a gente fazia até reunião lá, né? Isso. Reuniões lá, e aí a gente fez esse nisso. traço, né? Traçou essa meta, traçou esse objetivo, essa estratégia, que foi um sucesso a estratégia. A gente, na época, eu lembro que a proposta inicial ali, o preço do Mega era na faixa de R$60, e o objetivo era a gente chegar em R$36 o preço do Mega. Quando passado a estratégia funcionando, o preço do Mega tinha caído para R$22, né? Então, foi muito mais sucesso do que a gente tinha desenhado no plano de negócio. E aí a gente passou a ser um player de atacado, de relevância, né? Importância, até hoje a gente tem grande relevância e importância nesse mercado de atacado. E, entre outros players, ofertas mais agressivas, mas com diversas features de qualidade são jogadas para o escanteio, né? Então, o cara consegue oferecer um preço menor, mas com qualidade menor, com menos suporte, com menos qualidade de infraestrutura. E aí a gente permanece um player de importância, mas o preço nosso é um preço que condiz com a qualidade do serviço, né? Eu não canibaliza preço, não briga por preço, né? A gente trabalha no Muito valor legal, de gente. qualidade. Que bate-papo legal com o Neilson Reis. Uma história bem bacana, né, JB? Neilson, a gente já está quase chegando no final, tá? Rapaz, rapidinho, já passou quase uma hora, hein? Mas eu queria fazer a seguinte pergunta. Valeu a pena essa parceria com o Maico? Tá valendo a pena? A gente, se você olhar a trajetória desde quando a gente ligou essa rede, 2017, somava 1.000 clientes, né? A minha estrutura e a dele chegava em 1.000 clientes, 1.100.
nesses 8 anos, né? Se a gente pegar 8 anos corrido, a gente saiu de 1.000 para 100 mil clientes, né? Olha só. Então, Crescimento muito 100 mil clientes. de 1.000 para 100 mil. O grupo Clique em P. Isso. São quase 1.000 funcionários, 600, 700 funcionários por aí. A gente está chegando em 600 funcionários, 585 foi o último número que eu vi. Mas todo tempo tem vaga nova para abrir, tem uma série. Então, isso são só CLT nosso, direto. Direto. A gente também tem uma cadeia de parceiros de serviço que são indiretos. Isso. E essas premiações? Porque eu vejo aí nas redes sociais, vocês recebem diversas premiações como o melhor link, a melhor internet de Manaus. Fala pra gente. Isso, existem várias empresas que testam internet, né? E que acabam servindo de sugestão de escolha, que a gente acaba sendo quem está lá nos rankings como melhor provedor, maior satisfação, melhor experiência do cliente. Então, são empresas que não tem nada a ver com a gente, independentes lá, que resolvem nos escolher como o melhor por base em testes que elas próprias fazem, né? Em cima dessas estruturas. São os testadores de internet, né? Conhecidos testadores lá, que a gente testa a velocidade, os velocímetros, né? E assim, além disso, a gente também já disputou um prêmio por conta do Data Center, uma premiação internacional, não veio a ganhar, mas estava lá entre os 3 indicados para o prêmio internacional de Data Center Edge do ano. Caramba, então, os 3 melhores a gente estava planeta. No Brasil. Na Brasil? verdade, Não, internacional. é um prêmio internacional América Latina. América Latina. Isso, América Latina. Cara, entre os 3 melhores. Foi no México isso. A gente estava lá no Cancún, a premiação foi no México, num evento chamado DCD, né? E DCD Award. E a gente também passa a ter relevância nacional a partir dos investimentos de data center e de backbone, né? Ah, o backbone. Fala pra gente aí. Tá chegando em Manaus, né? Isso. A gente tem 3 ativos de importância nesse contexto de backbone nacional. Um ativo é um backbone em linha de transmissão, é o PGW, né? O PGW é um fio de aterramento da linha de transmissão, ele passa a fibra ótica, né? E aí você utiliza essa infraestrutura de alta confiabilidade, porque está passando na linha de transmissão, é uma coisa que não tem interrupções, não tem falhas, muito raro, né? A gente tem essa estrutura em linha de transmissão que vai de Araraquara, São Paulo, passa por Goiás, passa por Mato Grosso até Porto Velho, até Rondônia. Então, são 4 estados que essa linha de transmissão passa, são 2.450 quilômetros de rede, né? Nessa rota, a gente está instalando 22 estações com sistema de DWDM, com grupos geradores, com uma série de infraestrutura de alta confiabilidade para dar uma qualidade diferenciada. Esse backbone, ele, como os outros, né, vão participar do backbone nacional, com certeza não vai hospedar só a nossa empresa, com o passar do tempo outras empresas vão estar utilizando essa infraestrutura. Ela já está entregue a fase 1, de Araraquara, São Paulo, até Cuiabá, e dentro de São Paulo a gente já está linkando com o data center Equinix, e a gente logo vai estar conectado em 4 data centers em São Paulo: Barueri, Osasco, Vinhedo e Campinas. Então, a gente vai ter presença em 4 data centers no estado de São Paulo, e vamos também ter um data center nosso que já está em fase de construção em Cuiabá. Então, a gente já está com essa rede operacional de Barueri, São Paulo, SP4, Equinix SP4, até Cuiabá. A gente vai tentar acelerar o passo e compor com rede de terceiros, enquanto a nossa é construída, o trecho Cuiabá-Porto Velho e o trecho Porto Velho-Manaus. E aí, com isso, a gente vai acelerar e acredita que no máximo julho ou agosto já tem um link fim a fim em Manaus-São Paulo, tá? A ideia nossa é que esse link venha... Só para a gente esclarecer, o que a população do Amazonas ganha com isso aí, filho? Porque a galera não sabe, não entende muito bem disso aí, desses detalhes. Mas fala para eles aí, o que ganha? Ganha baixa latência, né? A gente tem uma redução que ajuda na experiência do usuário, gamer, né? Que tem uma dificuldade ali com latências altas.
a gente tem uma redução ali de 20% a 30% de latência. A expectativa nossa é que Manaus e São Paulo fique dando 45 milissegundos no máximo, né? Caraca. Isso hoje dá 60, né? Sim. E, além disso, você tem um novo caminho de conexão direta com um ponto onde está hospedado os principais conteúdos. Porque hoje, o Brasil, você tem duas realidades que são importantes de enxergar, que é o seguinte: do ponto de vista de internet, a maior parte dos conteúdos estão hospedados em São Paulo. Então, o centro econômico São Paulo. do país, é o centro econômico do país, e também o centro de dados do país hoje é em São Paulo. E você tem as principais land station, que seria o ponto de interconexão dos cabos submarinos em Fortaleza. E aí você tem esses dois pontos que são interessantes de se conectar diretamente. E a gente vai estar se conectando diretamente a São Paulo e está com o objetivo de se conectar diretamente a Fortaleza também. Como redundância, é? Como redundância. Legal. Ou seja, o homem começou aqui na Amazônia a fazer um anel, fez, agora quer fazer no Brasil inteiro. A gente tá da Amazônia para o Brasil, né? Tá fazendo um movimento contrário, que é um movimento mais comum, é você ver empresas do Sudeste, Sim. Sul, né, vindo em direção ao Norte. A gente está num movimento contrário, buscando trazer uma experiência de qualidade para os nossos clientes, né? E aí, para fazer isso, a gente está rompendo essas barreiras super difíceis, que é fazer backbone. Fazer backbone é difícil. E os outros dois ativos de backbone que a gente está fazendo na linha de transmissão, Manaus sentido Pará, são 560 quilômetros de Manaus até Oriximiná, e nas Infovias, que é um programa do governo Norte Conectado, que lançou fibras óticas subfluviais, né, nos leitos dos rios da Amazônia, e que vai de Manaus até Santarém, Macapá, Macapá Belém. E aí esse outro ativo gera novos caminhos distintos, né, de conexão para cá para o Amazonas, fazendo com que as interrupções de serviço sejam reduzidas, né? Então, a gente provavelmente vai ter menos chance de ter os chamados apagões, né? Que a gente praticamente tinha 1, 2 ou 3 por ano, apagão de internet. Apagão de energia não tem nada a ver com isso, né? Sim. Não é meu ramo. Mas apagão de internet, acredito que com essas novas rotas a gente vai ter uma redução dessa possibilidade de apagão de internet. Isso. Só para a gente, porque está chegando perto do tempo, eu queria que você falasse um pouquinho de como que surgiu a ideia do data center. Boa. Como é que surgiu essa ideia do data center? Porque eu acredito, pelo que eu já ouvi um pouquinho, surgiu através de um problema de vocês também, né? Isso. O que acontece na prática? A gente acaba se informando muito, né? A gente é muito ligado em todos os movimentos de mercado, em todas as tendências, e a gente sempre está buscando se antecipar. Porque, assim, você está posicionado em posição relevante de mercado, não é fácil, né? Não é fácil. Você está no topo de um determinado mercado, significa que você tem que estar muito antecipado, você tem que estar na frente. E aí, a questão do data center, o primeiro projeto, o projeto inicial, foi uma lógica de eu preciso de um data center para hospedar o meu core de rede, para hospedar os CDNs, para hospedar essa infraestrutura própria, né? E aí, com o passar do desenrolar ali do projeto, a gente chegou, olha, pera lá, está tendo essa tendência de descentralização de data centers, data center edge, Manaus não tem nenhum data center de alta confiabilidade, um data center comercial que segue padrão de certificação internacional. E, assim, isso pode ser um nicho novo, né? Pode ser uma vertical nova para a empresa. E aí a gente mata dois coelhos, né? A gente resolve um problema interno, corporativo nosso, e oferece para o mercado a mesma solução, como uma solução Prime, né? Uma solução de alto nível para empresas, para corporações, né? E aí a gente iniciou essa trajetória 4 anos atrás. E aí como é interessante, assim, ver o desenrolar, né? 4 anos atrás começou projeto, execução. Hoje, o mercado tem como principal tendência data centers, né? Então, como a gente estava adiantado no tempo, né? Como a gente acabou estando adiantado no tempo em razão das decisões que a gente tomou. Da mesma forma que hoje a gente
enxerga que a necessidade de conexão confiável, né, também vai fazer muita diferença, por isso que a gente está apostando em backbone. Então, muitas vezes, as iniciativas empresariais ou visões que a gente tem, que você tem no seu nicho de mercado, para quem está de fora, parece uma loucura. Eu não ouvi uma nem duas vezes que, pô, vocês estão construindo um data center em Manaus, que loucura, não sei o quê. Isso faz sentido, plano de negócio, vocês já calcularam quanto vai dar de resultado, não sei o quê. E aí, o que acontece? O empresário que é dinheirista, que é um cara voltado a dinheiro, só enxerga dinheiro, todas as decisões são tomadas em razão de financeiro, ele não consegue estar adiantado em nada. Por quê? Porque nem tudo é dinheiro. Quando você está empreendendo, na verdade, eu acho que o dinheiro passa a ser segundo plano ali. O dinheiro passa a ser um limitante, né? É o que eu... De você avançar. Né? o que eu consigo fazer? O dinheiro vai ser o teu limitante. Até onde você vai conseguir fazer, o dinheiro vai ser um obstáculo. Mas você não está voltado a dinheiro. Você está voltado a resultado. Resultado é o quê? Entregar valor. E aí, o caixa da empresa tem que ter um fluxo, tem que ter saúde. Você tem que estar enxergando com clareza margem de lucro, né? Por quê? Porque quando não lucra, quebra. Mas a margem é importante, tem que lucrar, só que o objetivo tem que ser entregar valor, tem que ser entregar o que o cliente precisa. Não, que é o que vai trazer o resultado. Não né? a cegueira por ter lucro, né? Porque se você tem uma cegueira por ter lucro, as decisões passam a ser financeiras e não mais econômicas. E aí você passa a tomar decisões que, não, para eu preciso comprar esse celular aqui, só que tem outro que está mais barato, poxa, mas esse aqui vai me dar mais resultado e no longo prazo ele se justifica. Não, mas eu preciso economizar porque eu quero sobrar mais dinheiro para o meu bolso. Então, quem toma esse tipo de decisão que, não, o bolso é que guia, não vai chegar a lugar nenhum empreendendo. Por quê? Porque ele precisa tomar decisões de médio e longo prazo. Estratégicas, né? Decisões estratégicas, decisões que vão somar com o negócio e que vão somar com o teu cliente. O TikTok fez um data center agora em Fortaleza, né? A empresa está levando lá toda uma infraestrutura para Fortaleza. Tá explodindo a nível nacional, né? Essa tendência. E a gente fica muito feliz de enxergar que antes disso, fomos dos primeiros a lançar, principalmente operador de internet, né? A empresa do segmento de provedor, fomos um dos primeiros a lançar esse tipo de infraestrutura, seguindo padrão de certificação, de alto padrão, né? É por isso que eles estão liderando aqui na Amazônia, na região norte do Brasil. Poxa, que bate-papo bacana. Né? Você conseguiu acompanhar o time das mudanças. Sim, exatamente. Isso. Você, às vezes, se antecipa, né? E, assim, achar que a gente... Não, todas as decisões foram acertadas, você sempre acertou, não é verdade. No trajeto, você dá um monte de murro em ponta de faca, você erra, você tem prejuízo. E tá na frente significa que você tentou um monte de coisa que os outros não tentaram. Alguma daquelas deu certo, várias deram errada, e essas que deram certo são as que se destacam e não Deixa eu fechar com uma chegam pergunta. longe, né? Bora fazer um bate-bola com ele. Fecha com uma pergunta, bora fazer um bate-bola com ele. Durante esse período todo, você como empreendedor, como pensador, um cara que com certeza tomou várias decisões importantes para chegar onde você está agora, qual foi o momento, qual foi o obstáculo mais difícil que você enfrentou até agora? Assim, enxergar na trajetória inteira um obstáculo em particular é super difícil, né? Porque são diários, né? Sim. Todo dia tem uma porrada de obstáculo. Poste que cai. Você tem uma série de obstáculos legais e o que eu acho que mais dificulta a vida de um empreendedor é ele não conseguir ter foco no negócio que seria atender a demanda do cliente dele. Isso eu acho que pesa muito. Pesa muito. Seria hoje ter foco? Você praticamente tem que focar muito em burocracia, em exigência que não são do teu negócio, é exigência estatal, é você ter olhar muito sério para uma contabilidade, é você ter que se preocupar com o jurídico muito mais do que com o serviço. Então, isso eu acho que é um grande obstáculo para que as empresas e o país se desenvolva. Isso aí eu acho que é burocracia, né? A burocracia e esse monte de obstáculo. Muito Mas, assim, bom. na minha trajetória,
eu assim, posso dizer que, graças a Deus, eu nunca andei para trás, né? Eu nunca tive nenhum momento de... Ó, ano passado eu estava com menos sucesso do que esse ano, graças a Deus. Sempre a gente estava avançando, sempre está avançando, né? Eu tenho muito a agradecer por toda a minha trajetória, né? Pelo sucesso que a gente tem alcançado, pelo time, o apoio que o time dá, né? Os nossos colaboradores, de suma importância você ter um time que está obstinado, que está dividindo contigo todo aquele ideal de alcançar determinados objetivos, né? Parceria com o Michael, né? Um casamento sem beijo. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Que permaneça eternamente assim, né? Então, na verdade, o sócio, ele é de certa forma, um casamento, né? casamento. Se você olhar o nível de contato que tu passa a ter, às vezes é mais do que com a tua esposa, né? Verdade. Eu tenho diariamente essas conversas, às vezes tem uma farpazinha ali, outra aqui, a gente briga muito pelo negócio, né? Que é bem importante. Isso tem que importante. brigar pelo negócio, fazer a coisa dar certo. Mas uma mensagem que tu pudesse mandar pro Mike aí, por esse período todo, por essa parceria toda, o que você diria para ele? Eu quero agradecer, né? Eu acho que tem que agradecer em primeiro lugar, né? A confiança é uma coisa que é muito importante em sociedades. Eu acho que pouca gente tem uma sociedade que você pode ter no contrato social a regra que qualquer dos dois pode assinar separadamente, né? Isoladamente, né? Então, são poucas pessoas que, do ponto de vista financeiro e de compromisso, tu dá esse tipo de poder, né, para outra pessoa, né? Então, hoje, a gente tem uma sociedade que qualquer decisão que eu tomo e que ele toma, tá tomada. Então, o outro vai assumir a decisão que foi tomada. Então, a gente assina isoladamente, a gente autoriza banco isoladamente. Então, a confiança, eu acho que é o ponto-chave. Olha, para você que diz que sociedade não dá certo, tá aí, ó, 2 meninos, uma sociedade multimilionária, respeitosa e de grande sucesso. Um bate e volta. Bem rapidão, em uma palavra, qual foi o exemplo do seu pai? Trabalho. O exército? Persistência. E agora? A sociedade. A sociedade? Sucesso. Neilson Reis, o CEO do grupo Clique IP, deu uma entrevista muito linda, muito bacana. E eu quero agradecer, Neilson. Gratidão. Um exemplo de ser humano. Obrigado. Tu tem muito fã, hein? Quando eu falei que ia te entrevistar, várias pessoas, o Bené, rapaz, leva esse cara é incrível. O Bené é teu fã, hein? O Bené é teu fã, a gente sempre teve um papel, assim, de ficar nos bastidores, né? Com foco em trabalhar, com foco em produzir, entregar, e acaba que muitas vezes a gente não se expõe, né? Não aparece. E esse momento aqui eu acho que é um momento bacana, que tem toda uma trajetória de 18 anos empreendendo para falar, né? Tem bagagem suficiente para falar agora, né? Porque às vezes eu vejo assim, tipo, o cara tá muito novinho ali empreendendo, tem um ano e já está querendo ter espaço para falar de experiência de vida, né? Eu acho que não cabe, né? Então eu já estou numa trajetória de 18 anos empreendendo e eu acho que esse momento faz todo sentido. Empreendendo com sucesso. Mais uma vez, JB, gratidão aí, que bate-papo bacana, hein? Já fui cliente dele, né? O JB é cliente, o meu sócio é cliente dele, do grupo Clique IP, uma internet de altíssima qualidade. E dizer mais uma vez, parabéns, sucesso. Eu te vejo mais uma vez no topo. A Sorte Podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!